A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Novamente quero trazer mais uma explicação sobre o texto da Bíblia, na qual o nome desse projeto é Exposição da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito: Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, eu quero trazer uma refutação contra uma ideologia que tem se alastrado no meio do povo, na qual eles dizem que a igreja não salva, justificando sua ausência nos cultos. Eu quero dizer que verdadeiramente a igreja não salva. Quem salva é Jesus, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie. Mas o texto não termina aí. O texto continua dizendo que nós fomos recriados em Cristo Jesus para que andássemos em boas obras, na qual Deus preparou para que andássemos nela. Então nós precisamos entender que quando nós recebemos a salvação pela graça, recebemos o Espírito Santo, há um caminho a ser seguido. E este caminho é de boas obras, na qual estas boas obras, elas são dadas pelo próprio Deus para que nós venhamos a praticá-las. E uma destas boas obras é que nós venhamos a estar em comunhão uns com os outros, testificando que somos salvos, demonstrando que agora somos nova criatura e temos um novo coração e uma nova linha de raciocínio e de pensamento, na qual nós sabemos que a igreja primitiva, que é o padrão de todas as igrejas ao longo dos séculos, eles viviam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, nas orações e no partir do pão. 1 João, vamos na Bíblia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7 está escrito: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados, sempre foi o projeto do nosso Deus que nós viéssemos a estar em comunhão uns com os outros, que nós viéssemos a ser família uns com os outros, na qual todos nós temos o mesmo Pai, todos nós somos salvos pelo Filho e todos nós bebemos do Espírito Santo para vivermos em unidade de fé. Jesus, dando as últimas instruções para os discípulos, ele diz: Um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, assim como eu também vos amei. Como que eu vou amar o meu irmão se eu não quero estar com ele? Se eu não tenho prazer de cultuar o meu Deus junto com ele? Não estamos demonstrando que somos salvos. Na verdade, estamos demonstrando interesses egoístas, pois em Provérbios está escrito: aquele que se isola demonstra interesses egoístas, insurge contra a sensatez. Jesus, na oração do Evangelho de capítulo 17, ele diz: Pai, rogo a ti que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Paulo, ele explicando sobre o corpo, ele escreve: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e ali Paulo começa a falar sobre os dons que são distribuídos
a membros que compõem o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, na qual a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Está escrito na palavra que assim como nós alimentamos o nosso corpo, assim Jesus alimenta o seu corpo. E o corpo de Jesus é a igreja. E o que é a igreja? É um conjunto de pessoas que estão em comunhão uns com as outras. Jesus disse: se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu me farei presente. Logo, a igreja não é sobre quantidades, mas é sobre um conjunto de pessoas coletivamente se reúnem em um só propósito, no nome de Jesus, na identidade de Jesus, pela fé em Jesus, confessando que Jesus é o Senhor no seu coração, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Nisto consiste a igreja do Senhor. É muito poderoso que nós venhamos a entender que a igreja do Senhor são membros em particular que fortalecem uns aos outros. Por isso que foi distribuído dons espirituais, dom de profecia. Um irmão é conduzido por Deus a entregar uma palavra profética para outro. Dons de cura. Um irmão é conduzido pelo Espírito Santo a curar um outro irmão que está enfermo. Os presbíteros colocam o óleo da unção, ora e o enfermo é curado pela oração da fé. Prodígios, maravilhas, tudo isto não é somente para os ímpios que ali recebem uma revelação de que Deus é poderoso, capaz de curar, mas também é sobre nós. Quando nós se reunimos e alguém está fraco, nós vamos lá e somos conduzidos por Deus para fortalecer o nosso irmão. É por isso que está escrito: instruam uns aos outros, carreguem os fardos uns dos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, admoestem uns aos outros, carreguem os fardos uns aos outros, amem uns aos outros e jamais carreguem ofensa uns dos outros, porque fazendo isto estarão dando lugar para as setas inflamadas de Satanás, e nós não ignoramos as setas inflamadas de Satanás. Hoje há uma certa quantidade de pessoas que elas dizem que não vão mais para a igreja. Elas mesmas estão se auto-isolando. Não vão mais para a igreja. Elas foram para a igreja, foram feridas, foram machucadas e elas não querem mais fazer parte da igreja. Elas ficam em casa, elas assistem pregações em casa, elas tiram períodos de oração em casa e leem a Bíblia em casa. São os famosos desigrejados, mas é antibíblico. Não tem amparo bíblico. Nós temos que viver em comunhão uns com os outros. Por isso que Jesus andava com os discípulos, sentava na mesa, ali havia comes e bebes. Junto com Jesus também aprendemos sobre a Santa Ceia do Senhor. É um só pão, e esse pão é repartido e dado a cada membro. E cada membro come aquele pedaço de pão, sendo que cada pedaço estava em um só pão, ou seja, um só corpo, que é o corpo de Cristo, na qual o cabeça desse corpo é o próprio Cristo. Ele é o pão da vida, e quem não comer do seu pão e não beber do seu sangue não terá vida em si mesmo. Somente aqueles que se alimentam da sua carne e bebem o seu sangue ressuscitará no último dia. É muito importante que nós venhamos a ter entendimento disso. Paulo, preso, ele escrevia cartas, enviava aos presbíteros, aos cooperadores, aos seus discípulos. Um deles era Timóteo, e ali Timóteo lia a carta em um lugar diante da igreja. Vocês estão entendendo? Então, Paulo chamava aos santos: escrevo esta carta. Jesus, falando sobre o Apocalipse, falando sobre as últimas coisas que iriam acontecer,
Jesus, ele manda João escrever cartas a cada pastor em determinada igreja. A igreja de Filadélfia era aquele grupo de pessoas que estavam em comunhão, se reunia. Então Jesus pede para João escrever ao anjo da igreja de Filadélfia. E ali Jesus começava a descrever como que estava aquela igreja, como que estava aquele grupo de pessoas, aquele conjunto de pessoas que estavam vivendo em unidade de fé. E todos eles eram analisados e examinados pelo próprio Cristo e eram chamados de igreja. Pois no final é sempre descrito: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então isso é muito maravilhoso. Para você verdadeiramente ser igreja e fazer parte do corpo de Cristo, você tem que amar o seu irmão. Você tem que estar em comunhão com o seu irmão. Você tem que ter uma igreja local, uma congregação local, para que você venha frequentar nos cultos, para que você venha a ser participante do crescimento do corpo de Cristo. Você tem que perdoar seus irmãos, perdoar seus pastores, perdoar em um perdão sempre corriqueiro. Se for preciso, todos os dias você está perdoando o mesmo irmão, você tem que perdoá-lo. Você tem que instruí-lo, admoestá-lo e receber a admoestação. Nisto compõe o corpo de Cristo. Foi para isso que Jesus veio na terra e nos ensinou a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a jejuar uns pelos outros, assim como nós aprendemos nas epístolas. Amém? Esta é a palavra que eu quero deixar para nossos corações. Que Deus venha nos agraciar ainda mais com a sua sabedoria e assim estarmos admoestando uns aos outros.